Olá pessoal, hoje a gente vai estudar a lei de Newton para o resfriamento. Então Newton se preocupou com a maneira ou a rapidez com que a temperatura de um corpo, que está a uma temperatura mais alta, deixado num ambiente a uma temperatura mais baixa, resfria. Então vamos à proposta de Newton para a lei do resfriamento. Então a equação proposta por Newton é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Ou seja, a rapidez com que a temperatura varia, ela é proporcional à diferença da temperatura do corpo com a temperatura do ambiente. O sinal de menos na expressão é porque está ocorrendo um resfriamento. E aqui nós temos uma constante de proporcionalidade, que é um coeficiente que depende aí da transferência de calor, sendo que essa transferência de calor ela pode ocorrer de três formas: por condução, por convecção ou por irradiação. No caso de um corpo deixado num certo ambiente, né, um desses processos acaba prevalecendo, né, ou radiação, ou a convecção, né, até talvez o contato e aí a condução pode ocorrer também, né? Então, mas algum deles acaba prevalecendo. Muito bem. Na linha seguinte, nós separamos o termo que depende da temperatura e o termo que depende do tempo. Note que a temperatura do corpo varia de uma temperatura inicial, que é uma temperatura mais alta, até uma temperatura final, que é uma temperatura mais baixa em função dessa perda de calor. E o tempo varia de um tempo inicial zero, isso imaginando que o tempo está sendo medido por meio de um cronômetro. Então o tempo inicial é zero e o tempo final é o tempo indicado no cronômetro. Claro que poderia ser um relógio, mas usando um cronômetro a situação é simplificada. E para resolver a equação diferencial, nós acabamos integrando os dois termos, o termo dependente da temperatura e o termo dependente do tempo. O resultado dessa integral, ou seja, a solução proposta, é uma equação que tem esse formato, ou seja, a temperatura do corpo num certo instante é a temperatura do ambiente mais a diferença entre a temperatura inicial do corpo e a temperatura do ambiente multiplicado por E elevado a menos kT. Então veja que a solução dessa equação é uma equação exponencial, ok? Para entender melhor a situação, vamos resolver o seguinte problema. Suponha que a gente tem uma certa quantidade de chá a 80 graus Celsius, que esfria em um ambiente que está a 21,5 graus Celsius. Sabemos que em 2 minutos a temperatura diminui para 69,5 graus Celsius. Claro que para isso precisamos de um termômetro. O item A: determine a constante K da lei de Newton para o resfriamento. Quanto tempo levará para a temperatura do chá atingir 35 graus Celsius? E qual é a temperatura do chá após 5 minutos? Então a gente vai resolver essa questão. Tanto para usar a função logaritmo, que vai estar embutida na solução, quanto para a construção do gráfico que a gente vai propor ao final, eu importei as duas bibliotecas, a NumPy como NP e a Matplotlib PyPlot como PLT. Então vamos aos dados do problema. A temperatura inicial do chá
é 80 graus Celsius, a temperatura do ambiente é 21,5 graus Celsius. Claro que a gente pode modificar esses valores. Após 2 minutos, a temperatura do chá é 69,5 graus Celsius. E eu estou chamando aqui temperatura usando T maiúsculo, e quando é tempo vou usar o T minúsculo. Então, o tempo 1 é de 2 minutos, ok? A temperatura final, ou seja, num tempo que a gente quer determinar, é de 35 graus Celsius, né? O tempo final, ou seja, após 5 minutos, qual será a temperatura do chá, ok? Então, adaptei aquela solução de equação isolando a constante. Então, K vai ficar igual ao logaritmo neperiano da temperatura T1 menos a temperatura do ambiente, dividido pela temperatura inicial menos a temperatura do ambiente, dividido pelo tempo 1, que no caso é de 2 minutos. E também, baseado na mesma equação, vou determinar o tempo que corresponde aí ao item B, né? Então, em que instante a temperatura será de 35 graus Celsius. Então, eu vou ter que, chamei aqui de T3, é igual a menos o logaritmo neperiano da temperatura 2, que é de 35 graus Celsius, menos a temperatura do ambiente, dividido pela temperatura inicial menos a temperatura do ambiente, e aí dividido pela constante. Então, note a semelhança entre as duas equações propostas, ok? Muito bem. Aqui eu defini a função de temperatura, né? Que é a temperatura do ambiente mais a temperatura inicial menos a temperatura do ambiente, que multiplica E elevado a menos kT, né? Que é a solução daquela equação diferencial ordinária de primeira ordem. E aqui eu estou mandando imprimir o coeficiente de transferência de calor, que é o K, com uma casa decimal no coeficiente da potência de 10, e a unidade de medida é o inverso de minuto. Também estou substituindo aqui o ponto pela vírgula, usando essa função replace. No item B, qual a temperatura do chá? Que é 35 graus Celsius, e em que intervalo de tempo isso acontece. Também estou substituindo na resposta o ponto pela vírgula. E no final, após 5 minutos, qual será a temperatura do chá, ok? Então vamos rodar, e aí nós temos a solução. O coeficiente de transferência de calor, que é a constante de proporcionalidade, 9,910 a menos 2, e a unidade de medida é o inverso de minuto. O chá estará a temperatura de 35 graus Celsius após 14,8 minutos, e a temperatura do chá após 5 minutos será de 57,2 graus Celsius. Então note que essa proposta de Newton tenta descrever o resfriamento que ocorre a um corpo que está mais quente numa temperatura do ambiente mais fria, consequentemente. E agora a gente vai construir o gráfico desse processo de resfriamento, desse modelo que busca explicar o resfriamento que ocorre com o corpo. E para isso eu vou definir um intervalo de tempo de 0 até 25 minutos. E para isso eu vou pedir para construir o gráfico da temperatura em função do tempo. Estou usando aqui, estou definindo a cor.
no caso B seria blue, azul, e estou usando o marcador das medidas com um ponto. O eixo X é do tempo em minuto e o eixo Y é a temperatura em graus Celsius. E aí vou pedir para construir esse gráfico. Então veja que aqui nós temos o gráfico dessa variação de temperatura em função do tempo. Note o resfriamento, ok? Aproveitando a situação, eu posso alterar aqui a cor do gráfico. Por exemplo, se eu colocar red, eu tenho o gráfico em vermelho. Posso também alterar os marcadores. Por exemplo, se eu colocar esse símbolo, a gente vai obter triângulos. Ou se eu colocar o O, a gente vai obter essas bolinhas no lugar do ponto, ok? Então a gente pode fazer algumas alterações. Posso mudar a cor, orange. Então laranja. Então posso mudar a cor aqui desse gráfico. Eu também posso escolher com essa função linspace quantos pontos eu quero. Se eu colocar aqui 25, ele vai determinar a cada 1 minuto, ele vai colocar um ponto. Olha só. Se eu colocar 20, ele vai reduzir o número de pontos do meu gráfico. Da mesma forma, eu posso aumentar o número de pontos aqui no gráfico. Então, isso é permitido. Da mesma forma, eu posso retirar essa escolha e mesmo assim ele constrói o gráfico, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e além de discutir a lei do resfriamento, algumas ideias de como construir o gráfico usando o Python. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.